Olá! Nós pregamos o tempo todo que Jesus está voltando. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas alguns textos na Bíblia falam que o nosso Senhor Jesus só virá quando o Evangelho for pregado a toda a nação, tribo, língua, a todas as criaturas. Ora, se a cada minuto nasce uma criatura neste planeta, quando será que Jesus vai voltar? Será que nós estamos aqui pregando uma utopia? O que a Bíblia fala a esse respeito? Você acredita que Jesus vai voltar um dia nesta terra? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos começando a nova temporada do programa Na Mira da Verdade. 6 de março de 2012. Estamos marcando aqui a nova jornada deste ano do programa Na Mira da Verdade. E você que está aí nos acompanhando, nos seguindo, seja muito bem-vindo e vamos começar aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. E para a gente começar o nosso programa, você que está assistindo pela primeira vez o programa Na Mira da Verdade, eu tenho aqui o meu colega, professor Leandro Quadros, que é o homem que tem respondido todas as questões através da Bíblia Sagrada. Como é que vai, professor? Meu amigo, estou muito bem. Estava com muitas saudades aqui do programa Na Mira da Verdade, não é? Estou aqui com 365 abraços para mandar hoje. Rapaz, nós estamos começando o programa, você tem uns 300, eu tenho mais uns 300 aqui, porque o pessoal não para de ligar pra gente. Eu até estava tweetando que já não via a hora de estar aqui no programa Na Mira da Verdade, viu, professor? Aqui é um momento, não é, Tito, em que nós comentamos sempre, nós não vemos isso aqui como um trabalho, né, mas como um momento de estudo da Bíblia, de relaxamento, de reflexão com os nossos queridos telespectadores, não importa a qual denominação religiosa pertençam, né? É isso aí. Então eu queria mandar rapidamente, Tito, um abraço aqui. Um abraço para o Fábio Farias, Tiago Piscinati de Serra Espírito Santo, um abraço para o Michael Vieira e para Driele Possemoser e todos os amigos que estudam na Universidade Adventista Del Plata, na Argentina. Um abraço para a Camila Fonseca de Sydney, Austrália, que acompanha sempre o Na Mira da Verdade. Para a Márcia Fonseca, a mamãe dela, de São José dos Campos. E para o nosso amigo, pastor Rafael Rossi, que é um dos evangelistas da Igreja Adventista para toda a região de São Paulo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, professor, só para a gente falar com os nossos telespectadores, afinal de contas, nós ficamos aí 2 meses fora do ar, mas por um bom motivo, né? Onde é que você estava, professor? Fala pra gente aí que esses 2 meses aí você esteve ausente e nós tivemos aí os melhores do ano de 2011 transmitindo. E você estava onde, professor? Pois olha, amigo Tito, Deus e a TV Novo Tempo me deram a oportunidade de eu fazer o mestrado em teologia, né? Então eu fui para a Argentina, fiquei 2 meses lá, não é? Fiz o meu 3º ano, agora tenho mais um. E pude, graças a Deus, aprender tanta coisa nova, tanta coisa boa. E eu quero ter a alegria aí de Deus me dar esse privilégio de repartir muitas dessas coisas, né? Que eu pude estudar lá, repartir com todos vocês aqui. Quer dizer que você está afiado, né, professor? Eu então, espero. Eu posso colocar as perguntinhas aqui que você vai sair bem, é isso? Eu espero. Eu posso estar meio enferrujado, mas a gente vai tentar. Mas você vai me afiar já. Já vamos começar o nosso programa falando sobre esse tema interessante. Nós aqui pregamos a volta de Jesus a todo tempo. Mas existem textos na Bíblia, como eu quero ler esse aqui para você agora, de Mateus 24. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Mateus 24, no versículo 14, diz assim: E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Quer dizer, será que o nosso Senhor Jesus vai voltar apenas quando toda criatura souber do Evangelho eterno? Afinal de contas, nós temos milhões de pessoas no nosso planeta que jamais ouviram falar da história de Jesus. Professor, nós estamos pregando aqui uma utopia. A Bíblia apresenta uma utopia da vinda de Jesus na nossa era? Você sabe, amigo Tito e querido telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, que esse é um dos questionamentos que alguns ateus levantam. Eles dizem o seguinte: ora, a Bíblia diz que
Cristo só vai voltar quando o evangelho todo for pregado, né, a todo mundo. Porém, todos os dias nascem pessoas novas, então de que maneira Cristo vai voltar? Na verdade, se Deus tivesse apenas uma maneira de se revelar ao ser humano, aí poderíamos dizer que seria impossível realmente, porque tem muitas culturas que não terão acesso à Bíblia, várias tribos indígenas, apesar de a Sociedade Bíblica do Brasil estar trabalhando com muito afinco para disponibilizar a Bíblia em vários idiomas. Entretanto, a Bíblia não ensina que Deus se revela, querido amigo, só de uma maneira. Deus tem várias formas de revelação. Por exemplo, você lê aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, que Deus tem várias maneiras de revelar a sua vontade ao ser humano, inclusive o seu plano de salvação. Em Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, Deus se revela, diz esse texto, de muitas maneiras, mas especialmente por meio da pessoa de Cristo. Quando você lê, por exemplo, Romanos 2, 13 e 14, ali é dito que Deus, além de se revelar por Jesus Cristo, Ele se revela pela lei moral que Ele implantou no coração do ser humano. E aí você vai para Romanos 1, verso 20, e ali Paulo afirma que Deus se revela também por meio da natureza, por meio das obras criadas. Deus revela que Ele é um Deus poderoso, onisciente e amoroso. Então Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano. E Deus vai utilizar-se de todas essas formas, inclusive da Bíblia, especialmente, para poder revelar-se ao ser humano a fim de que Cristo volte. Nos últimos dias, querido amigo que nos acompanha, Deus tem 3 últimos recados para você e para mim. Esses 3 últimos recados estão na Bíblia. Apesar de Deus se revelar pela natureza, pela lei moral, não é? Pela consciência, por várias maneiras, Deus quer que todas as pessoas na última geração conheçam 3 últimos recados dele para a humanidade. Esses 3 últimos recados, eles estão contextualizados no que a Bíblia chama de Evangelho Eterno. E ali em Apocalipse 14, 6, fala do Evangelho Eterno. E depois que Deus menciona o Evangelho Eterno, Ele afirma que todo cristão tem a obrigação de contextualizar esse Evangelho Eterno nesses 3 últimos recados. Nós não vamos falar deles agora aqui, mas eu queria recomendar que você, querido amigo que nos acompanha, lesse na sua Bíblia. Esses 3 últimos recados de Deus estão em Apocalipse 14, 6 a 12. Eu quero que você faça uma leitura de Apocalipse 14, 6 a 12. E se você permanecer com alguma dúvida sobre este capítulo, escreva para o e-mail do programa e nossa equipe vai lhe ajudar a compreender esses 3 últimos recados de Deus. Quando esses 3 últimos recados forem anunciados, juntamente com o Evangelho Eterno, e Deus se revelar às pessoas com as outras formas que Ele tem de se revelar, Cristo vai voltar. Porque 2 Pedro 3,12 afirma que você e eu podemos apressar a volta de Cristo, se nós, claro, fizermos a nossa parte. Ok, professor, muito bom. Eu queria dizer para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo com a sua dúvida para a gente. Eu recebo aqui na hora. O número é 12 9156 6972. 12, está escrito aí no seu televisor, 9156-6972. Você manda a sua questão pelo SMS e eu recebo aqui na hora e ela vai para a Mira da Verdade. Ou então, acesse o nosso blog, novotempo.com/na Mira da Verdade. Você vai ver que tem um espaço ali dizendo que o programa está no ar e você pode mandar a sua pergunta que ela chega também online aqui, tá bom? Participe do nosso programa, mande os seus questionamentos, porque a sua questão vai estar aqui na Mira da Verdade e respondida à luz da Palavra de Deus. Todas as questões aqui são respondidas de acordo com a Bíblia Sagrada. Não é a opinião da Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião do Na Mira da Verdade, e sim da Palavra de Deus. Professor, um torpedinho que chegou aqui é interessante. Opa! Ele diz o seguinte, essas pessoas que foram ressuscitadas quando Jesus ressuscitou, porque a Bíblia fala isso, sim, que ao Jesus ressuscitar, um grupo de pessoas também ressuscitaram. Ele quer perguntar o seguinte, eram os profetas antigos?
Ele ouviu dizer numa pregação que os 49 anciãos do Apocalipse são eles e que o único do Novo Testamento foi João Batista. Procede esse questionamento? Realmente essas pessoas que ressuscitaram ali por ocasião da ressurreição de Cristo são os antigos profetas e eles estão agora no céu, professor? Veja bem, aqui em Mateus 27, 52 e 53 fala dessa ressurreição especial, né? Aqui diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos. Veja, o texto ele afirma que realmente quando Cristo ressuscitou, pessoas ressuscitaram com Cristo. E eles entraram em Jerusalém para quê? Para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Isso nos indica que essas pessoas eram pessoas conhecidas, para que pudessem dar esse testemunho da ressurreição de Cristo. E Efésios 4, 8 e 9 menciona que essas pessoas foram levadas para o céu como troféus de Deus, da vitória dele sobre a morte. Entretanto, a Bíblia não identifica tais pessoas. Então, se você ouviu, querido telespectador ou ouvinte, essa explicação de que eram profetas antigos e que ali estava João Batista, isso não passa de mera especulação. Houve a ressurreição, sim. Agora, quem ressuscitou, a Bíblia não nos dá informação a respeito. Ok, professor. Muito bem. Bom, nós temos ainda as perguntas que estão chegando aqui, mas nós temos que ir para o intervalo. Mas eu queria dizer para você, aproveitar agora o intervalo e mandar a sua pergunta para a gente. Pelo Torpedo SMS 12 9156 6972 ou então acessando a nossa página, o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Aproveite agora o intervalo, é rapidinho, mas mande a sua pergunta e a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria abrir esse bloco dizendo que existe um grupo de cidades muito especial que estão acompanhando a gente hoje aqui pela primeira vez o programa Na Mira da Verdade. É a região oeste do Pará, desde Santarém até Altamira, todas aquelas cidades de Alenquer, Rurópolis, Uruará, Placas, Medicilândia, Brasil Novo e outras que estão ali acompanhando a gente em toda a Transamazônica, estão recebendo a Novo Tempo e acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você que está nos assistindo aí pela primeira vez e que Deus abençoe e que a Novo Tempo possa aí transformar vidas como tem feito por todo o nosso país. Professor, fala, meu amigo. As perguntas estão chegando e cada vez mais capciosas, professor. Opa! Você está vendo que eu estou até rouco aqui, né? Pois, ora, Deus está ajudando você a falar, apesar da sua rouquidão, né? A gente não podia deixar de abrir a nova temporada na Mira, né? Tá Mesmo certo, rouco, a gente está aqui. Mas vamos lá. A pergunta era, professor, porque ó, chegou tanto aqui que até sumiu a minha pergunta. Olha, tá aqui, ó. Ela diz o seguinte: sou grande admirador do vosso programa. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte: vocês dizem que não dá para comer todos os tipos de carne. Mas então, o que dizer do texto de 1 Timóteo 4 em diante? Como explicar esse texto? O que fala aí esse texto, professor? Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia. 1 Timóteo 4, é isso? Isso, 4, 1 a 4, Tito. Vamos ver o que fala aí, professor. Leia para nós aí. Como é que fica essa questão aí? A gente pode ou não pode comer toda a carne? Veja bem. Obrigado a esse querido telespectador, né, por essa pergunta muito importante. Aqui em 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a Bíblia quer que naquilo que comemos, naquilo que bebemos, nós honremos, glorifiquemos a Deus. Isso está em Coríntios, né? Isso está em Coríntios. Então, Okay. Isso significa que nós podemos desonrar a Deus através de coisas que nós comemos ou bebemos. E entre essas coisas que desonramos a Deus estão os alimentos, as carnes consideradas na Bíblia como imundas, como nós lemos em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Mas como explicar então isso com base nesse texto que o Tito mencionou aí? Exatamente, Timóteo 4 diz o seguinte: pode ler, Tito. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento.
Ou seja, se eu orar pedindo para que Deus abençoe aquele alimento que eu vou ingerir, quer dizer que eu estou isento do que a lei condena, do que a palavra de Deus condena lá no passado, de alguns tipos de alimento? Pois é isso, essa é a interpretação, Tito, de muitos irmãos. Só que essa interpretação não pode ser sustentada pelo contexto do próprio capítulo e pelo restante das Escrituras. Por exemplo, se tudo que Deus criou é bom, se refere a todas as carnes, então nós podemos comer cachorro, gato, cobra, lagarto, jacaré e por aí adiante, porque tudo que Deus criou é bom. Ué, mas não pode não? Porque tem gente que come. Tem gente que come, só que Deus não quer que a gente coma essas coisas e nem a lesma, né? Porque 1 Coríntios 6,19 afirma que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade quer habitar em nós e para que Ele possa habitar esta casa, esse santuário que é o nosso ser, tem que estar limpo. Então, esse tudo que Deus criou é bom tem que ser compreendido à luz do contexto. Aqui no versículo 3, nós já percebemos a que o apóstolo estava se referindo. Não era carnes imundas. Aqui diz o seguinte, falando de uma seita da época dele, Paulo afirma o seguinte, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Veja, aqui Paulo está falando de uma seita que pregava o rigor ascético, ou seja, o indivíduo deveria privar-se do prazer físico para atingir um certo nível espiritual. Esta seita ascética proibia o casamento, porque para eles todo o prazer físico era pecaminoso. Então o sexo era pecaminoso, então não poderia casar. E eles proibiam também a pessoa saborear os alimentos. E Paulo está sendo contra exatamente este rigor ascético, né, que proibia o desfrutar do prazer físico através do sexo e através da alimentação. Então Paulo não está falando aqui, querido telespectador, de carnes imundas. Até porque no versículo 5 diz que o alimento, para ser santificado pela oração, ele tem que ser santificado pela palavra de Deus. Aí é que está um detalhe. Se você colocar em cima da sua mesa uma carne de cobra e fizer uma oração para Deus abençoar aquilo, Deus não vai poder abençoar aquilo. Por quê? Porque na Bíblia a carne da cobra não é permitida, não é santificada. E o que a Bíblia diz em relação à carne do porco? Tem muitos textos, mas eu vou ler um para você, que mostra como que Deus se sente quando a pessoa suja o corpo, que é o templo do Espírito Santo, através de carnes imundas. Esse texto é Isaías 65, 3 e 4. Aqui diz o seguinte: povo que de contínuo me irrita abertamente. Como que o povo irritava a Deus? Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares e tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, que come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Ora, se comer carnes imundas irrita a Deus, inclusive comer o porco, é claro que a Bíblia não santifica a carne de porco. E, portanto, não adianta orar sobre uma carne imunda para Deus purificar. Qual que é essa passagem aí, professor? É Isaías 65, 13 e 4. E tem um texto ainda, Tito, mais forte. Isaías 66, 17 afirma que quem continuar sujando o corpo com esse tipo de carne imunda, no dia do juízo final, Deus irá destruir essa pessoa. Eu sei que a carne de porco é muito saborosa. Quando eu não conhecia a Bíblia, eu era um grande comedor de carne de porco. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu percebi que Deus tem planos também para o meu corpo e não só para a minha espiritualidade. E aí eu aprendi, e aí eu parei. Então eu recomendo, querido amigo, siga as instruções dietéticas da Bíblia e você terá uma vida muito mais saudável, consequentemente uma mente mais sã e uma espiritualidade cada vez melhor. Agora, professor, deixa eu aproveitar esse assunto aí e chega essas perguntas aqui pra gente, a gente tem que colocar na mira. Agora, o que dizer o fato de que João Batista se alimentava de gafanhotos? Certo. Será que esses animais também não são imundos? E como que a Bíblia aprova isso daí? O que é isso? Você quer ver uma coisa? Tem duas questões aí. Primeiro, em Levítico 11,
menciona-se um tipo de gafanhoto que era considerado puro para alimentação. Né? Aonde que fala isso? Levítico no capítulo 11. Quando fala da descrição dos insetos, mencionam-se certos gafanhotos que existiam no Oriente Médio, né, que eram animais limpos, que não tinham toxinas no seu organismo para transmitir ao ser humano. Agora, tem comentaristas que explicam uma coisa interessante, que a palavra que aparece ali em João, capítulo 3, não é, para a alimentação de João Batista, que é traduzida por gafanhoto, ela pode ser traduzida também por alfarroba, que era uma espécie de uma grande vagem, né, que servia para uma alimentação. Então, muitos comentaristas têm aceito que, ao invés de João Batista comer aquele gafanhoto, que era considerado limpo nos dias do Antigo Testamento, ele comia essa alfarroba, essa vagem natural, e, portanto, é grande essa possibilidade para muitos comentaristas de que João Batista adotava um regime vegetariano. Muito bem, professor. Bom, a próxima pergunta agora chegou pelo nosso blog e quem mandou foi o Winston. Ele é de Belém, no Pará, e ele diz o seguinte: no livro Novo Testamento Interpretado, de autoria do PhD Russell Chaplin, ele comenta 2 Coríntios 12, de 1 a 4, da seguinte forma: o homem que Paulo se refere é ele próprio. Eu vou ler daqui a pouco o texto para você entender. O evento que ocorreu foi um arrebatamento a um dos lugares celestiais e que a condição na qual Paulo cita, no corpo ou fora dele, relaciona-se à prova de que o homem possui uma alma e que ela pode se separar do corpo e continuar como entidade consciente e inteligente. Como você me explica este verso à luz da doutrina adventista? Olha aí, professor. Certo. Existe corpo e alma. A alma pode separar do corpo e estar em forma consciente? Champlin quase acertou, mas ele deu um tremendo bola fora aí. Eu tenho esse comentário, né? Champlin realmente aceitou quando afirma que essa pessoa de quem Paulo fala, que foi arrebatada até o paraíso, essa pessoa era o apóstolo Paulo mesmo. Certo. Agora, Champlin deu um grande bola fora ao afirmar que Paulo praticava uma espécie de meditação transcendental, em que o espírito sai do corpo e o corpo permanece funcionando. Isso não tem nada a ver. Isso não tem base bíblica. Ó, nem mesmo teólogos evangélicos que creem na imortalidade da alma creem nessa barbaridade que Champlin escreveu aí. Champlin era um teólogo, mas ele tinha um certo gosto aí pelo espiritismo também. Devemos atentar para isso. Agora, tem um detalhe. Paulo não ensina que o corpo pode ser separado da alma e tudo permanecer numa boa. Pelo contrário. Quando nós vamos para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, nós percebemos que, para Paulo, todo o ser precisa estar em desenvolvimento, em unidade, para que possa se preparar para Cristo voltar. Ou seja, para Paulo, não pode-se, por exemplo, separar a alma de corpo e dizer que a alma está num nível superior e o corpo num nível inferior. Então eu vou ler esse texto, Tito. Tessalonicenses 5, 23 e 24 afirma assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o termo espírito se refere à espiritualidade do ser humano, a sua tendência de adorar algo ou alguém. A palavra alma, nesse texto, se refere à mente e o corpo, consequentemente, ao aspecto físico. Então, perceba que Paulo, para fins didáticos, ele cita mente, corpo e espiritualidade, né? Espírito, alma e corpo, para dizer o seguinte: esses três aspectos do ser devem ser trabalhados juntos para que Cristo volte e receba você, né? Para que você se prepare para a volta de Cristo. Então, essa ideia de Champlin não tem nada a ver. Até mesmo porque, em 2 Timóteo 4:8, o próprio Paulo afirma que ele só receberia uma recompensa de vida eterna quando Cristo voltasse. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 12 que ele tinha a sensação de estar fora do corpo, a grande maioria dos comentaristas reconhece que essa é uma expressão que simplesmente significa o seguinte: que Paulo estava tendo uma visão profética.
quando o indivíduo é levado em uma visão profética, ele tem a sensação de estar fora do corpo. Por quê? Porque ele está enxergando coisas além. Tá? Então é a mesma linguagem que João utilizou em Apocalipse 1:10, quando ele falou assim: achei-me em espírito no dia do Senhor na ilha de Patmos, para receber a visão do Apocalipse. Então, nada de meditação transcendental. A Bíblia não apoia esse tipo de coisa. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar e dizer para você que aquilo que nós apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade, nós interpretamos à luz da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas eu queria dizer para você que se você tem algum questionamento sobre aquilo que é respondido aqui, aquilo que é apresentado, escreva para a gente, tire as suas dúvidas. Nós estamos aqui abertos para poder responder e, quem sabe, até mesmo se você quer contestar alguma coisa, não se constranja, manda para a gente. Manda o seu questionamento, manda a sua crítica, escreve aí, o nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.org.br. Nós teremos o prazer de poder atender e também esclarecer aquilo que nós apresentamos aqui. Eu repito, não se constranja, escreva pra gente, tire as suas dúvidas. Se você não concorda com alguma resposta que é dada aqui à luz da Palavra de Deus, escreva pra gente. Nós queremos atendê-lo da melhor maneira possível, tá bom? Bom, o nosso tempo não para, nós temos que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não. Aproveite o intervalo e mande as suas perguntas através do nosso SMS ou então acessando novotempo.com/Na Mira da Verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria dizer para você que você também pode acompanhar o programa Na Mira da Verdade através do Twitter. O nosso Twitter é Na Mira da Verdade. Você pode mandar os seus questionamentos também através do Twitter. Se você está antenado aí, se você tem o seu celular, não desgruda dele e está sempre nas redes sociais, você pode acompanhar o nosso programa através do Twitter e também através do Facebook. Nosso Facebook, Na Mira da Verdade, e o nosso Twitter, Na Mira da Verdade. Temos perguntas aqui do Twitter que eu já vou colocar já, tá bom? Mas antes, professor, eu queria colocar uma pergunta que chegou aqui através do nosso blog, muito interessante. Vamos lá. E a questão é a seguinte. Veja só, é daquelas perguntinhas capciosas, professor. Vamos ver como é que você sai. Quem mandou foi o Márcio Alves, ele é de Serra, no Espírito Santo. E ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se quando o Senhor Jesus esteve em seu ministério aqui na terra, o Shekinah se manifestava no dia do perdão no lugar santíssimo do templo de Jerusalém, professor. Olha só a questão. Nós sabemos que a Shekinah era a manifestação do Espírito de Deus ali no templo. Agora, quando Jesus esteve aqui, já que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é um só, quando Jesus esteve aqui, o Shekinah se manifestava no templo em Jerusalém? A Bíblia tem alguma referência sobre isso, professor? A Bíblia, amigo Tito e querido telespectador, não tem nenhuma referência sobre isso, né? Mas ali se percebe no relato bíblico o seguinte, só para contextualizar o nosso telespectador, a chamada Shekinah era a glória de Deus, o brilho de Deus que aparecia por trás ali da arca, não é? Da arca da aliança que ficava no segundo compartimento do santuário do antigo de Israel. Então aparecia aquele brilho, aquela Shekinah da presença divina. Só que há um detalhe, não há dados ali de que Deus se manifestava já dessa forma gloriosa perante o povo. Né? Então não tem nenhum dado a respeito disso, muito provavelmente é porque o povo de Deus o havia rejeitado demais. Você lê ali em 2 Crônicas 36, por exemplo, né, que Deus enviou tantas vezes profetas para falar ao povo de Israel e eles rejeitaram, que Deus acabou por um tempo não mais se comunicando com eles através de profetas. Inclusive pela presença dessa glória da chamada Shekinah. Isso não tinha, muito provavelmente, mais nos dias de Cristo. Ok, professor, eu estou aqui acompanhando o Twitter e tem muita gente pendurada aqui com a gente, mandando seus tweets. Eu queria mandar um abraço aqui para o Charles Field, que está sempre com a gente, o Elvis Cunha, o En Joana, deixa eu ver quem mais que está aqui, o Cauê, o Leandro Almeida. E o Leandro Almeida, ele pergunta o seguinte, sobre o arrebatamento secreto e todo o fim dos tempos. Qual a doutrina escatológica mais firme sobre esse assunto, professor? Arrebatamento secreto. Afinal de contas,
existe o arrebatamento secreto, ou seja, de repente onde estão duas pessoas, uma será levada, outra será deixada, que a Bíblia fala sobre isso. Como explicar isso daí com relação ao fim dos tempos também? Qual é a doutrina escatológica mais concreta sobre esse assunto? Olha, a doutrina escatológica, o que é escatologia? Escatologia quer dizer eventos finais, a doutrina dos últimos dias. A melhor forma de você estudar a doutrina dos últimos dias, a escatologia, né, é você analisar os livros proféticos, como por exemplo Apocalipse e Daniel, de acordo com o método historicista de interpretação. Como que é isso? É um método em que você analisa o texto bíblico à luz da história, só que dos eventos passados, presentes e futuros. Então esta é a melhor maneira. Se você quer fazer um estudo bem feito sobre as profecias do Apocalipse e Daniel, eu posso te recomendar 2 livros. Um é Uma Nova Era segundo as profecias de Daniel e outro Uma Nova Era segundo as profecias do Apocalipse. Ambos do autor C. Mervyn Maxwell. Esses livros podem ser adquiridos com a Casa Publicadora Brasileira no site www.cpb.com.br. Então ali, nesse material, você tem a metodologia correta para você estudar as profecias. Agora, sobre o arrebatamento, meu querido irmão, a Bíblia não ensina a existência de um arrebatamento secreto. Essa doutrina do arrebatamento secreto ela é muito perigosa, porque ela vai fazer com que muitas pessoas estejam despreparadas quando Cristo voltar de forma visível e gloriosa. Por exemplo, se você ler Apocalipse 1:7, ali é dito assim, que Cristo vem com as nuvens e todo olho verá. Ora, se todo olho verá, como que pode ser secreto? E tem mais um detalhe. A única vez em que a palavra arrebatamento é empregada na Bíblia, ela aparece num contexto em que a volta de Jesus é audível e não secreta. É o que diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, eu vou ler para vocês esse texto. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que o arrebatamento dos salvos é por ocasião da volta de Cristo. Essa volta de Cristo é acompanhada por um som de trombetas, ou seja, é audível, e essa volta de Cristo é acompanhada pela ressurreição dos mortos, ou seja, um evento visível. Então, querido telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, não existe arrebatamento secreto. Abandone essa teoria perigosíssima, porque a Bíblia ensina que a volta de Cristo será gloriosa e visível. E se nós crermos no arrebatamento secreto, até o dia que Cristo voltar em glória e majestade, nós vamos com certeza fazer parte deste grupo de pessoas de Apocalipse 6, 14 a 17. Nós não podemos fazer parte desse grupo, o grupo dos despreparados. E aqui diz o seguinte: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Entre essas pessoas estão com certeza aqueles que estavam despreparados para a volta de Cristo. E você e eu não podemos estar despreparados para este evento. Precisamos pedir força a Deus para colocarmos a nossa vida em dia com Deus. Precisamos confiar na graça de Deus e precisamos crer na doutrina correta sobre a volta de Jesus Cristo. Ok, professor, muito bom. Ainda seguindo os nossos amigos do Twitter, a Daniele Lobo, ela faz o seguinte: olha, tenho coragem de perguntar, hein? Então eu quero ver. Ela pergunta o seguinte: o que dizer de 1 João 2, 7 e 8? João dá
ou não um novo mandamento? O que é isso, professor? João está dando aqui um novo mandamento? Ou seja, além dos 10 mandamentos pregados ali na Bíblia, João aqui nesse capítulo está dando um novo mandamento, é isso? 1 João 2, 7, 8, vamos ler esse texto que ele é interessante. Amados, não vos escrevo mandamento novo, será o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Em que sentido esse mandamento que não é novo ao mesmo tempo? Pelo seguinte, no versículo 9, ele explica, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O mandamento do amor do apóstolo João é novo, não porque não existia antes, mas porque ele, diríamos assim, complementou. Ele deu um mandamento novo porque agora ele acrescentou algo. Se alguém diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ele está nas trevas. Se ele diz que está com Deus, mas não é o próximo, ele não está com Deus na verdade. Então, ele ampliou o significado do mandamento. A mesma coisa fez Jesus, né? Jesus ali em João 13, 35, ele fala, né, que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas na verdade o mandamento existia lá em Levítico 19, 18. É novo porque Cristo complementou. Não, é João 13, 34 a verdade. Ele complementou o mandamento. Então é nesse sentido que o mandamento é novo. Não porque não existia, mas porque o apóstolo ampliou o seu significado, assim como Jesus fez também. Muito bem, professor. Olha aqui, os torpedinhos não param de chegar, o nosso blog não para de chegar as perguntas. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer acontecer esse programa. Nós estamos com saudade de estarmos aqui ao vivo, portanto, retweet aí que o nosso programa está no ar a partir de agora, todas as terças-feiras, às 9 horas da noite. Enfim, participe do nosso programa e mande a sua dúvida. Não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser, porque a sua pergunta será colocada na mira da verdade e respondida de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá, o nosso blog chegou ao questionamento aqui do Carlos Alberto de Sá Ferreira, ele é do Rio de Janeiro e ele pergunta o seguinte: quando a pessoa morre, ela terá de esperar a volta de Deus para ter o seu juízo ou imediatamente Deus lhe dará a salvação ou a morte espiritual? Como é que é, professor? A pessoa, quando morre, só por ocasião da volta de Jesus é que ele sofrerá o juízo? Ou a partir do momento que ele morreu, ele já foi julgado ali? Ele pode estar salvo ou estar perdido? Como que é? Muito boa essa pergunta de nosso irmão. Veja bem, vamos ler aqui 2 textos para esclarecermos essa questão. O primeiro se encontra aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aqui menciona-se uma primeira fase do juízo, o juízo pré-advento, ou seja, o juízo que acontece antes da volta de Cristo. Antes de Cristo voltar, para ele dar a recompensa a cada um segundo as suas obras, como diz Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12, Cristo terá demonstrado perante o universo quem realmente o aceitou como Salvador e quem não aceitou. Então essa é a primeira fase do juízo, em que vivos e mortos são avaliados por Deus diante do universo, para que quando Cristo voltar, todo o universo saiba que Deus realmente procedeu corretamente na forma de julgar aquelas pessoas, ao levar algumas para o céu e outras não. Agora, a execução do juízo realmente é na volta de Cristo, tá? Porque ali, por exemplo, nós lemos aqui, vamos ler aqui um outro texto, que é Apocalipse, é importante ler Apocalipse 22, 12, que Cristo afirma assim: eis que venho sem demora e comigo está o galardão, ou seja, o prêmio que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja, a decisão de quem será salvo ou não é antes da volta de Cristo.
Agora, a execução da sentença é quando Cristo volta, de acordo com Apocalipse 22:12. Então, leia, querido irmão, esse texto, né? 1 Pedro 4:17, Apocalipse 22:12. E não deixe também de pedir gratuitamente o seu curso bíblico para o programa Na Mira da Verdade. Não é? Se você pede o seu curso bíblico para o programa, nós podemos enviar o curso bíblico e com uma lição bíblica específica para lhe ajudar nesse estudo sobre a doutrina do juízo. Eu queria aproveitar também, professor, e apresentar aqui para os nossos telespectadores o tão esperado DVD do programa Na Mira da Verdade. Eu acho que você já conseguiu ver aí nos intervalos, mas eu queria mostrar em primeiríssima mão aqui com a gente o nosso DVD que nós preparamos com todo carinho. O que é esse trabalho? É uma coletânea de assuntos, que você vai poder ter aí para você fazer, quem sabe, um trabalho missionário, dar de presente para outras pessoas que querem aprender mais sobre a Bíblia. E aqui nós estamos falando de vários assuntos sobre imortalidade da alma, sábado, santuário celestial, Ellen White, trindade, dom de línguas, milênio, arrebatamento secreto, humanidade de Cristo, predestinação e muito mais. São 30 perguntas que você tem aqui sobre esses 10 temas que eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você evangelizar, para você presentear as pessoas que você ama e que quer que elas aprendam sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, ó, liga pra gente, a nossa gravadora está ali, atento, prestes para receber a sua ligação. O telefone é 0300 789 1111. Liga lá porque tem gente ali esperando a sua ligação e peça hoje mesmo o DVD Na Mira da Verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, olha aqui, pelo SMS, a dona Maria José Holanda, ela disse o seguinte, ela quer saber se na Bíblia ela tem alguma luz sobre o que ela está perguntando aqui. Ela fala o seguinte, como eu posso saber se Jesus quer me usar para o seu propósito? A gente consegue, através da Bíblia, perceber o que a gente precisa fazer para que Deus possa nos usar, o professor? Ou a gente consegue saber que Jesus quer usar a gente para o propósito dele? O que a Bíblia pode nos dar como luz sobre esse assunto? Quando que eu sei que Jesus, o que eu estou fazendo está agradando a Deus e que Ele pode me usar para o seu propósito? Essa é a questão. Essa é uma pergunta de uma cristã muito sincera, né, que quer fazer a vontade de Deus. Para você saber, minha irmã, qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu vou lhe dar uma dica. Leia 2 capítulos especiais da Bíblia. Na verdade, são 3. 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Romanos capítulo 12, 3 a 8. Por que eu te dei esses capítulos? Vou repetir aqui. 1 Coríntios 12, 1 a 11, Efésios 4, 10 e 11 e Romanos 12, 3 a 8. Aí, nesses 3 capítulos, há 3 listas de dons espirituais. E 1 Coríntios 12, 11 afirma que quem escolhe o dom espiritual é o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Ao você ler esses 3 capítulos, com certeza o Espírito Santo vai mostrar a você qual é o dom espiritual que Ele deu para você. Há uma outra maneira também, se você tem muita vontade de fazer algo por Deus, é porque Deus está lhe dando realmente aquele dom espiritual. Tá, então leia esses capítulos, ore a Deus e diz assim, Senhor, entre esses dons espirituais, qual ou quais dons o Senhor está me dando para que eu possa cumprir aí com a minha missão aqui neste mundo? E com certeza Deus vai revelar para você. Ainda pelo nosso torpedo SMS, aproveito, se você quer mandar a sua pergunta por SMS, basta mandar para o número 12 9156 6972. 12 9156 6972. Mande a sua pergunta que eu recebo aqui na hora e coloco na mira da verdade. Agora, quem manda essa pergunta é o João Vieira da Silva, ele é do Rio Branco, no Acre, e ele diz o seguinte, só vou fazer uma pergunta primeiro para você. Moisés era um profeta de Deus? Era um profeta de Deus. Muito bem. Então, por que em Êxodo 4, 24, Deus procurou matar Moisés? Olha só que interessante. Deixa eu ler aqui para os nossos telespectadores. Olha o que está escrito aqui em Êxodo 4, 24. Diz o seguinte, não, melhor, Êxodo
24 mesmo. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Olha aí. Professor Leandro Quadros, me diga o que é isso. Deus escolheu Moisés como profeta. E por que Deus agora queria matar o homem, rapaz? Essa aqui é uma Que história é essa? Essa aqui é uma pergunta interessante, Tito, pelo seguinte. Eu estou preparando, daqui uns meses ainda, eu estou preparando um volume 2 do livro Na Mira da Verdade, e uma das questões que eu já respondi e escrevi neste livro é exatamente explicando esse texto aqui. Por que Deus quis matar Moisés? A resposta a gente não consegue pegar assim de primeira vista. Temos que olhar aqui o versículo 26 e analisar um pouquinho do contexto ali em que Deus se apresentou dessa forma para Moisés. Então, o que acontece? Vamos ler o versículo 25. Quando Deus se aparece daquela forma ali para matar Moisés, o que acontece? Então Zípora, que era a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Olha o que aconteceu aqui, querido amigo. Deus havia dado para Moisés uma instrução de que todo o homem deveria se circuncidar como um sinal de que aquele homem pertencia a Deus. A circuncisão era um corte que se fazia no prepúcio do pênis, né? E além de servir como um sinal tribal, ele era uma proteção para o povo contra as doenças genitais. Por quê? Como no deserto não havia muita água e o clima era muito quente, né? Então a possibilidade de acumular o esmegma no órgão masculino era muito maior, e assim doenças para o homem e para a mulher eram muito mais frequentes. Então Deus pediu que a circuncisão fosse feita por esses motivos, como um sinal tribal e por essa questão de saúde também. E Moisés era líder. E esse texto nos mostra o seguinte, que Zípora, que não era uma seguidora do Deus verdadeiro completamente, ela não era israelita, com certeza ela se opôs à circuncisão. E aí Moisés não quis desagradar a esposa. E aí Deus, para mostrar que Moisés como líder tinha uma grande responsabilidade, Deus se apresenta de forma ameaçadora diante de Moisés. E aí Zípora, já sabendo o porquê, porque Deus já havia pedido isso para Moisés, e Moisés contou para ela, Zípora foi, mesmo contrariada, cortou o prepúcio do órgão do filho, né? A pelezinha que cobre a glande do pênis, cortou o prepúcio e falou assim: você é um homem sanguinário. E aí ficou chateada com Moisés naquele momento, mas daí a vontade de Deus foi feita, porque Deus queria mostrar o seguinte: o líder precisa dar o bom exemplo. Então foi por causa dessa questão. Se Deus não tivesse conscientizado Moisés dessa maneira ameaçadora, ele não teria dado o exemplo. E assim, o que aconteceria? Se esse líder aqui não desse o exemplo, milhões de pessoas teriam também desrespeitado a Deus. Muito bem, professor. Bom, uma outra pergunta aqui do nosso Twitter, o Magno Gomes diz o seguinte: em Mateus 5, 25 e 26, sugere a existência do purgatório. Isso é verdade, professor? Deixa eu ler aqui, ó, nessa linguagem tradicional, não na linguagem de hoje que eu tenho aqui, que diz o seguinte: o Mateus 5, 25 e 26 diz o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregues ao juiz, e o juiz te entregues ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Isso aqui era Jesus que estava dizendo. Será que sugere isso daqui a questão do purgatório? Ou seja, tem um lugar espiritual onde eu estou ali para me preparar e então ter a chance novamente de ser perdoado? É isso, professor? Realmente, alguns irmãos católicos, com base nesse texto, ensinam a doutrina do purgatório, mas na verdade o texto não fala disso, né? Cristo, ele está citando aqui um evento bem real, não é? Não tem nada assim de simbólico aqui. Ele está citando um evento bem real para ensinar para o indivíduo, né, a importância, óbvio, do perdão
E a importância do indivíduo também não alimentar o homicídio mental, que é isso que está falando aqui nesses versículos, né? Então, Cristo, nesses versículos, está simplesmente aconselhando, né, o seguinte: se você tem que apresentar uma oferta a Deus, digamos no nosso contexto, se você vai adorar a Deus, primeiro se reconcilie com o teu irmão, né? E então volta e faz a tua oferta. Entra em acordo com ele, né? E aí Cristo usa o costume de uma época. Se você está devendo para alguém e você não paga, então esse indivíduo vai te levar ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e o oficial de justiça vai lhe colocar na prisão. Então Cristo falou o seguinte: antes que aconteça isso com você, resolva todas as suas pendências com o próximo. Então o texto está falando só disso. E, portanto, ver a doutrina do purgatório aqui tem que fazer um tremendo exercício mental, porque o texto não está falando disso, tá? Além do mais, a Bíblia ensina em João 11, 11 a 14, Salmo 146, 4, Daniel 12, 2, né, por exemplo. E 1 Tessalonicenses 4, 13, que a morte é um sono. A pessoa está inconsciente na morte. E Hebreus 3,13 afirma que nós temos oportunidade de salvação apenas nesta vida. Portanto, se na morte a pessoa está inconsciente e se na morte não há outra oportunidade de salvação, então é claro que a doutrina do purgatório é antibíblica e precisa ser rejeitada por todo aquele cristão que se apega unicamente à Bíblia como sua regra de fé e prática. Muito bem, professor. Bom, eu queria agora dar um recadinho para você muito especial. Você que está aí nos assistindo através da internet, você que está assistindo através do rádio, um abraço carinhoso aos nossos ouvintes da rede de rádio Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. A você que está nos vendo pela Sky, através dos canais abertos da Novo Tempo, enfim, eu queria fazer um convite para você. Agora, dia 10 de março, sábado agora, o Quarteto Arautos do Rei estará fazendo uma comemoração fantástica de 50 anos deste ministério. Serão 26 formações reunidas, cantando diversas músicas, diversos momentos do ministério deste quarteto. E olha, a TV Novo Tempo estará fazendo a cobertura deste evento. Serão mais de 3 horas de duração de coberturas do evento que estará acontecendo lá, que vai ser a partir das 19 horas. Sábado, a partir das 19 horas, dia 10 de março, lá no AMB. E você tem a chance de conhecer aí diversas formações do Quarteto Arautos do Rei. Você que gosta de quartetos, você que gosta aí da programação dos Arautos do Rei, não perca essa oportunidade. Não é à toa. Não sei se vai ter chance de comemorar de novo 50 anos. Então, dia 10 de março no AMB, às 19 horas, e aqui na Novo Tempo você vai ver a cobertura. São flashes do que vai estar acontecendo lá ao vivo, tá bom? Participe e esteja presente lá no dia 10 de março. Bom, professor, o nosso tempo aqui já estourou, nós já estamos no final de tudo, mas olha, a gente está feliz porque nós começamos a nova temporada do Na Mira da Verdade e eu queria dizer para você o seguinte: começando a temporada do Na Mira da Verdade, quinta-feira, os nossos tuiteiros de plantão poderá acompanhar o nosso programa ao vivo através do Twitter, tá bom? Às 2 horas, a partir das 2 horas da tarde, nós estamos conectados lá com os nossos amigos do Twitter, fazendo um tweetcasting ao vivo, tá bom? Então participe. Só um pouquinho, professor. Eu quero corrigir aqui, não é no AMB, é no Ibirapuera, tá bom? Então não perca tempo. Dia 10 de março, no ginásio do Ibirapuera, lá às 19 horas, dia 10 agora, sábado à noite, tá bom? Professor, o meu abraço para você, a gente se encontra na quinta-feira pelo Twitter. Um abraço para você, meu amigo, também. Obrigado pela sua boa vontade de participar do programa, mesmo estando um pouquinho ruim da garganta. Deus abençoe a você, querido amigo telespectador, querido amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Até a próxima. E neste programa, não esqueça, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso encontro. Até o nosso próximo encontro. Tchau.